Graça e paz, meus amados irmãos, está iniciando mais um vídeo da nossa série sobre os Salmos. Eu tenho certeza que você já assistiu os nossos vídeos anteriores, não é isso? Tem para mais de 6 vídeos, 6 a 7 vídeos publicados aqui no canal, comentando vários salmos. Esse salmo de hoje, você com certeza já leu, com certeza já ouviu alguma mensagem. Eu tenho para mim que é o Salmos mais conhecido ao lado dos Salmos de número 23. É um salmo que fala de segurança, é um Salmos que fala de proteção, é um Salmos que fala de livramento, que fala do poder do nosso Deus e do seu cuidado para conosco. Tenho certeza que você será impactado e abençoado através da palavra de Deus neste comentários desses Salmos. Que Salmos é esse, Otoniel? Eu revelo para você agora. É o Salmos de número 91. É isso mesmo. Iremos comentar os Salmos de número 91. E eu tenho certeza que você não vai perder por nada esse comentário. Então fica aí, porque depois da vinheta tem muita coisa boa para gente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã. É um prazer tê-los conosco aqui no nosso canal. Eu tenho percebido que mais pessoas têm assistido a nossa série de Salmos, ou do livro de Salmos. Eu tenho certeza que é vocês compartilhando o nosso material. Que Deus abençoe, ou continue a abençoar vocês poderosamente. Vá divulgando esse material, porque não só abençoa a sua vida, como a vida de outras pessoas. Sem mais delongas, eu já te peço, deixa teu like, curte, compartilha. Se você é novo no nosso canal, ativa o sininho e se inscreve para não perder nenhum vídeo que nós postamos aqui. Não arrodeamos muito, é a palavra de Deus como ela é. E o nosso objetivo aqui é pregar, ensinar, mostrar as verdades bíblicas através desse canal Tens um Minuto. E você é um grande patrocinador, não pagando, não enviando nenhuma oferta, mas compartilhando esses vídeos para que outras pessoas sejam também impactadas pela palavra de Deus. Pois bem, o Salmos é o 91, como eu falei para você. Eu não tenho uma data precisa, entendeu? E nem tampouco eu consigo dizer para você assim, é os Salmos de Davi ou os Salmos de outro autor. A Torá e os escritores da Torá, do Talmud, os escritores do Talmud, atribuem estes salmos a Moisés. Por quê? Eles partem da seguinte linha de raciocínio. Quando eles pegam os últimos salmos, que tem o nome de um autor, que tem título, e os demais salmos não têm nome de autor nem título, eles atribuem aqueles salmos ao último autor. Neste caso, ele está atribuindo os Salmos 91 ao último Salmos que tem nome de autor e também título, que neste caso é Moisés. Se nós observarmos bem aqui e fôssemos conversar um pouquinho, fazer uma exegese desse texto, tem muitas coisas que se assemelham, assim, ao tempo de Moisés ali, que, assim, não batendo martelo, mas poderíamos dizer assim, parece bastante com o Salmo de Moisés. Mas como não é o nosso objetivo aqui, procurar saber a fundo quem é o autor, nem tampouco a data que foi escrito, mas sim o conteúdo da mensagem, o quão ela importante é para a nossa vida, então assim faremos a partir de agora. Como é um Salmos bastante grande, e também eu quero já falar para você, a primeira parte desses Salmos vai do verso 1 ao verso 8. Então, neste vídeo, assim como os Salmos de número 40 eu falei para você, teremos uma segunda parte, tanto dos Salmos 40, como também dos Salmos de número 91. Desta feita, leremos do verso 1 ao verso de número 8. Não lerei de uma vez para depois comentar. Eu já vou comentando para você, para esse vídeo não ficar longo, tá bom? Porque o nosso objetivo é ser rápido, prático e bem objetivo nos nossos comentários. O primeiro verso diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro ponto que eu destaco para você é aquele. Todas as bênçãos, todas as proteções,
Tudo o que será descrito aqui nestes Salmos de número 91 é para aquele que habita a sombra do Senhor, aquele que está no esconderijo. Então, que isso fique bem claro para você, meu ouvinte, nesse momento. Ah, mas fulano de tal não teve proteção, fulano de tal passou por isso, por aquilo. Lembre-se, os Salmos é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, as proteções e as bênçãos são para aquele que estão debaixo das asas do Todo-Poderoso. Outro ponto, o aquele aqui nos sugere uma ampla gama, uma amplitude, ou seja, branco, preto, rico, pobre, letrado, iletrado, é todo aquele que escolheu viver uma vida debaixo das potentes mãos do Senhor. Ou seja, aqui nas asas do Altíssimo. Então, primeiro ponto que eu destaco para você é: as bênçãos é só para aquele que está, e o aquele aqui nos dá essa possibilidade ampla de tantas pessoas estarem debaixo dessas asas. Outro ponto que eu destaco para você é o verso 2, que diz: direi ao Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Pois bem, ainda voltando para o verso de número 1, você precisa notar que ele diz: a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente traz para nós um exemplo de proximidade. Olha, só quem está próximo pode alcançar as graças, as bênçãos da sombra do Altíssimo. Ou seja, aqui o crente, o irmão, a irmã precisa viver uma vida de intimidade com Deus. Então, as bênçãos é para aquele que tem intimidade com Deus. Por que eu digo isso, Atoniel? Porque não tem como você viver longe da sombra do Senhor e requerer dele todas essas bênçãos. Apesar de que aqueles que estão na sombra também não podem requerer. Tudo isso que advém desses salmos é pura graça, misericórdia do Senhor. Não porque merecemos, mas porque Ele é maravilhoso para conosco. Dito isso, eu também quero falar para você, se estamos falando da sombra de alguém, estamos falando da sua presença. Não tem como uma pessoa estar aqui e sua sombra na China. Logo, aqui nós estamos falando o quê? De presença do Senhor. Aqueles que está à sombra, está a presença do Senhor, está junto ao Senhor, vive no lugar onde Deus o colocou, onde Deus o chamou. Isso é maravilhoso. Só nesse primeiro verso já tiramos várias lições. A primeira lição é que a bênção é só para aquele que habita. Depois falamos do aquele como uma forma ampla, falando de classes, de cor, de letrado em letrado. Agora falamos que as bênçãos é para aquele que está à sombra, que está perto, que tem intimidade com o Senhor, que vive para o Senhor. Assim também como falamos da presença constante do Senhor na vida daquele que está debaixo da sua sombra. Que coisa maravilhosa. E é interessante ressaltar aqui, para onde nós andamos, a nossa sombra vai. Ou seja, aquele que vive à sombra do Onipotente não anda nos seus caminhos, mas nos caminhos do Senhor. Está ali ao lado do Senhor, percorrendo o que Deus colocou para que ele o faça. Glória a Deus por isso. Aqui eu já abro um parênteses para falar uma coisa para você. Que você possa repousar à sombra do Onipotente. Para isso é necessário ter fé, confiar em Deus. Confiar em Deus nos dias bons e também nos dias maus. Que você possa depositar a sua vida, a vida da sua família e dos seus, à sombra desse todo-poderoso Deus, que é um Deus que guarda e protege os seus. Voltando agora para o verso 2, diz: direi ao Senhor, o que é que ele é teu? Aí o salmista diz: ele é o meu Deus. Reconhecer que ele é o teu Deus é algo fundamental. Não adianta você estar no meio da multidão e não reconhecê-lo que ele é teu Deus. Naquele caminho de Jesus lá, onde ele cura o cego de Jericó, ninguém ali naquela multidão, exceto o cego, estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Havia uma multidão que estava caminhando,
mas não estava à sombra do Onipotente. E nem tampouco reconhecia ele como Senhor, mas o cego o reconheceu e então recebeu as bênçãos advinda desse Senhor. Então, o salmista diz, ele é o meu Senhor, o meu refúgio. Veja, o salmista não está dizendo assim, ele é um refúgio. E se ele falasse, também estava certo. Ele é um refúgio. Realmente, Deus é um refúgio. Mas ele está tomando para si. Deus é o meu refúgio. Deus é o refúgio da minha família. Deus é o refúgio dos seus. Oh, glória a Deus por isso. E nele confiarei. Ou seja, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza. E nele eu tenho confiança. E nele eu depositei a minha fé. E nele eu descansei nos seus braços. E nele eu coloquei a minha causa perdida, a minha enfermidade, aquilo que parece impossível aos meus olhos, eu coloquei nas mãos desse que é o meu refúgio e a minha fortaleza. Por quê? Porque ele é o meu Senhor. O verso 3 diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui eu falo uma coisa maravilhosa. Esses dias eu vinha comentando com um colega meu e dizendo o quanto Deus tem nos livrado. Às vezes ele nos livra de algo que nós vemos, mas já imaginou se pudéssemos perceber o quanto Deus nos livra de coisas que nós não vemos? Não dá para imaginar, que contar o quanto Deus tem cuidado de nós e dos nossos. O quanto ele tem nos livrado dos laços do passarinheiro, daquilo que Satanás arma, tentando nos estragar, tirar da presença do Senhor, nos destruir. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos destruídos. Nós estaríamos devorados por ele. Mas, graças a Deus, que ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O verso 4 diz, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Que verdade é essa? Olha aqui, ó, a palavra de Deus. É por isso que Martinho Lutero diz, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. É essa verdade que é escudo de broquel. O que é isso, Otoniel? Ele está dizendo que essa palavra de Deus é que nos protege. É através dessa palavra, que é o nosso escudo, que tem nos guardado dessa flecha, desse mal, desse perigo que nos rodeia, porque Deus é maravilhoso para conosco. Mais uma vez, ele te cobre com suas penas. Assim como, em outro verso diz que Deus pegou a Israel, assim como uma galinha cuida dos seus pintinhos, cuidando e guardando para que os gaviões não venham o devorar, assim Deus nos guarda debaixo das suas asas, para que o inimigo não venha nos estragar. E o que é maravilhoso com isso? É que não há lugar mais seguro, não há lugar mais protegido, não há torre mais impenetrável do que as asas do nosso Todo-Poderoso Senhor. É nessas asas que nós podemos declarar com certeza, estamos seguros. Não é porque o CIOS, melhor tropa de elite do mundo, está te protegendo. Não é porque o BOP brasileiro está te protegendo. Não é porque o Comanf está te protegendo. Não é porque uma tropa russa está te protegendo. Não é porque uma casa, um carro blindado está te protegendo. Não. É porque as asas do Altíssimo estão te cobrindo. Aí sim você tem segurança. Aí ele diz, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Aquele que tem a palavra de Deus como escudo, aquele que está debaixo das asas do Senhor, ele se sente confiante, não por ele mesmo, mas por estar em um local todo protegido. E nele você não se espanta, não tem medo. Por quê? Porque Deus está no controle da situação. Não é você, mas Deus que está no controle de tudo. O verso diz, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. O Deus que te guarda pela madrugada é o Deus que te guarda durante o dia. Te guarda das enfermidades, das pestes, te guarda dos perigos noturnos, te guarda dos inimigos, te guarda das investidas de Satanás, seja à noite ou de dia. O teu Deus, ele não cochila nem dorme. Então, fique tranquilo, descanse a tua alma, descanse o teu coração, porque ele tem guardado a você e a sua
família. Ele diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Independe a quantidade que vai cair de um lado ou de outro. Você pode estar no meio do furacão e não ser atingido. Você pode estar no meio da fornalha e a fornalha não te queimar. Você pode estar na cova de leões, rodeado por leões, e os leões não te devorar. Por quê? Porque Deus está com você. 1.000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas é uma promessa de Deus. Você não será atingido. O verso 8, finalizando, essa primeira parte do Salmo 91 diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aquele que faz maldade, aquele que corre apressadamente para fazer o mal, num dado momento, Deus o recompensará conforme a sua maldade. Porém, para nós resta buscarmos ao Senhor, orarmos a Ele, pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele graça e nunca, mas jamais tentar sair da sombra desse onipotente, porque só nele você tem segurança. Todas essas bênçãos que eu apresentei a você aqui só é válido para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se é esconderijo, é um local onde está te protegendo do mal, está te dando um refúgio, está te trazendo conforto, está te trazendo uma fortaleza, está te trazendo um amparo nos momentos de angústia. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E eu te aguardo no próximo Salmos. Forte abraço e fique na paz.